Milionário fica chocado com mendiga negra invadindo reunião do fazendeiro com prova secreta. O sol já estava pondo, tingindo a cidade com tons de laranja e roxo, quando Valentina, uma menina de 12 anos, decidiu que não ia mais ficar parada. Com a barriga roncando e o coração apertado, ela sabia que não tinha mais tempo. A saúde de sua mãe, Carmen, uma faxineira trabalhadora, estava se deteriorando a cada dia, e a possibilidade de perder o único lar que conhecia se tornava mais real a cada segundo. Foi então que ela se lembrou do celular que Carmen sempre escondia. "Não, o que você tem a esconder?" Valentina gritou para si mesma, enquanto remexia no quarto bagunçado. Ao encontrar o aparelho, uma luz de esperança começou a brilhar. Quando ligou o celular, várias gravações começaram a tocar. A voz de sua mãe ressoava com força, revelando um mundo obscuro de corrupção que envolvia empresários poderosos como Rodrigo Mendonça, um magnata que tramava a privatização dos hospitais. Sentindo a adrenalina subir, Valentina tomou uma decisão arriscada. "Se a minha mãe pode lutar, eu também posso." E assim, aos trancos e barrancos, ela se viu correndo pelas ruas, sem saber que estava prestes a entrar em uma reunião que alteraria o destino de tantas vidas. O convite não era para ela, mas o desespero faz milagres. Com um grupo de moradores de rua encorajando-a, Valentina se aproximou do salão onde Rodrigo e um grupo de fazendeiros discutiam planos para o futuro da cidade. As portas estavam entreabertas e ela podia ouvir risadas escandalosas e promessas de dinheiro fácil ecoando pelo ambiente. O coração de Valentina batia forte. A pressão a fazia suar, mas a confiança crescia. "Eu não posso deixar isso passar." Com um movimento rápido, ela empurrou a porta e entrou. "Vocês acham que podem roubar o futuro das pessoas assim, sem serem interrompidos?" Sua voz ecoou como um trovão entre os homens bem vestidos que a olharam, surpresos. João, um morador de rua. Ele sempre dizia que a coragem dos outros poderia acender o fogo dentro de nós. Com o celular em mãos, Valentina reproduziu as gravações de Carmen, colocando a corrupção em evidência. As reações eram rápidas. Gritos, xingamentos e até uma risada nervosa de Rodrigo, que tentou desmerecer a cena, mas Valentina já havia desencadeado uma onda de murmúrios e desconfiança. Mas ao desafiar os poderosos, Valentina não sabia que havia acionado uma série de eventos que a colocariam em uma rota de colisão com o próprio sistema. O ambiente fervilhava e o medo começava a gentilmente encostar em seu peito. O que tinha iniciado como um grito de justiça agora se tornava um furacão. O que aconteceria a seguir? Seria Valentina capaz de se manter firme diante das consequências de sua ousadia? O destino de sua família, e quem sabe de muitos outros, estava em jogo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado QY. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina ainda sentia a adrenalina pulsando nas veias. A sala à sua frente parecia uma panelada prestes a explodir. Ela olhava para Rodrigo, que tentava controlar a situação, mas havia algo nos olhos dele, algo que a deixava inquieta. Os murmúrios da multidão aumentavam, suas palavras cortando o ar como facas. "O que você está fazendo aqui, menina? Isso é um assunto de gente grande." Ele finalmente gritou, mas Valentina não se deixaria intimidar.
Meu nome é Valentina, e essa é a voz da minha mãe. Com o celular na mão, ela pressionou play novamente e a gravação ressoou pela sala. Os rostos dos ocupantes da mesa, até então impassíveis, começaram a se entreolhar. O estrondo da voz de Carmen, denunciando a corrupção, ecoava e o sentimento de poder crescia. Mas, de repente, a porta se abriu e uma figura imponente entrou. Era um homem alto, com um terno perfeitamente alinhado. Os olhos dele brilhavam como se carregasse o peso de muitos segredos. Rafael, Rodrigo sussurrou, quase sem voz, o pânico visível em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Valentina, confusa, olhou para a nova figura, sem entender o que estava acontecendo. O homem não parecia um simples empresário. Havia uma aura que detinha o respeito de todos ali. Eu estou aqui para resolver um pequeno problema, Rafael declarou, cruzando os braços. Ele olhou para Valentina com um sorriso que não chegava aos olhos. Por que não deixamos a moça falar? Ela claramente está lutando por uma causa justa. A tensão era palpável, como se o ar estivesse repleto de eletricidade. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O celular de Valentina, que ainda reproduzia a gravação, fez uma pausa brusca. A tela piscou e, em vez de continuar com a voz da sua mãe, uma mensagem aparecer na tela. Esta gravação não deve sair. O olhar de Valentina se estreitou. O que você está tentando fazer? Ela gritou, agora confundida e assustada. O clima na sala mudou. As expressões de desprezo deram lugar a um medo coletivo. Todos pareciam entender que a situação havia se tornado muito maior do que uma simples denúncia. Valentina, Rafael começou, agora com uma voz suave e controlada. Seu pai não queria que você se metesse nisso. Ele se preocupava com você. A frase atingiu Valentina como um golpe no estômago. Seu pai, o homem que ela nunca conheceu, que ela sempre sonhou. O que ele tinha a ver com aquilo? Não, ele não está aqui, ele nunca esteve. O nó na garganta de Valentina era opressivo. As memórias da mãe, falando dele como algo distante, agora pareciam se desvanecer. Você está mentindo! Gritou. Mas a dúvida começava a brotar em seu coração. Foi um momento como nenhum outro. A sala se silenciou quando o olhar de Valentina se desfez entre os presentes. O que mais eles estavam escondendo? Quem era realmente Rafael? E mais importante, o que seu pai tinha a ver com tudo isso? Rodrigo, que antes estava nervoso, agora parecia preocupado. Você não sabe de tudo, menina. Há mais em jogo do que você imagina. A verdade, tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. O destino dela e da sua mãe estava prestes a se desdobrar em algo muito mais complexo. Enquanto Rafael começava a se aproximar, Valentina percebeu que a luta dela poderia não ser apenas contra a corrupção, mas contra segredos que os destruíam por dentro. O elo que ela tinha com sua mãe parecia se desintegrar diante de uma nova revelação. Valentina não sabia se conseguiria suportar mais uma carga. O que ela faria a seguir? No fundo, sentia que as respostas estavam mais perto do que jamais estiveram, mas também percebia que a verdade poderia ser uma arma de dois gumes. A incerteza afligia seu coração. Depois de tudo o que havia acontecido, o que ainda estaria por vir? Valentina tremia. Suas mãos suadas seguravam com força o celular. A voz de sua mãe ainda ecoava na sala, mas agora a atenção se voltava para Rafael. As palavras dele estavam presas no ar, como um veneno que envenenava a atmosfera. Seu pai não queria que você se metesse nisso. E naquele momento, Valentina sentiu o peso de um mundo desmoronando. A confusão dominava sua mente. Seu pai? Um homem que ela nunca conheceu? De quem só ouvira histórias distorcidas. Algo em seu olhar a fazia sentir que havia mais do que parecia.
A multidão ao redor parecia paralisada, todos os rostos fixos em Valentina, como se assistissem a um espetáculo sombrio. O murmúrio devagar se transformava em gritos de indignação, mas a confusão dela era profunda. "Vocês estão todos mentindo!" Valentina gritou, a voz trêmula, mas determinada. Ela olhou para João, que estava atrás da multidão. Sua expressão carregava uma mistura de apoio e preocupação. Ele sempre acreditou nela, sempre a encorajou a lutar. Mas agora, aquele ímpeto começava a se desvanecer, como fumaça. Então, como se o universo estivesse conspirando para que aquele momento ficasse ainda mais insano, a porta se abriu novamente. Um grupo de homens entrava, todos bem vestidos, mas a fúria nos olhos deles era palpável. "Ele está aqui. Precisamos encontrá-lo!" Um dos homens gritou, e o murmúrio na sala se intensificou, como se todos soubessem de algo que Valentina não fazia ideia. "Rafael, precisamos ir agora!" O homem insistiu, enquanto o outro olhava para Valentina e a multidão como se montasse um plano nefasto. Valentina sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Por que estavam tão nervosos? "Quem está aqui? O que vocês sabem?" Valentina perguntou, mas ninguém respondeu. Era como se ela estivesse presa em um pesadelo. Rafael tinha mudado a postura, a calma se esvaíra e a preocupação preenchia seu rosto. "Vamos sair agora. Você não sabe em que está se metendo." Foi então que João, com uma determinação inesperada, empurrou-se para a frente. "Ela sabe mais do que você imagina. A história que vocês estão escondendo, ela precisa saber." A sala encheu-se com atenção crescente. O olhar de Rafael fixou-se em João por um longo momento, como se uma batalha silenciosa estivesse em andamento. "Calha a boca, João!" Rafael berrou, e a barreira do medo que envolvia Valentina começou a quebrar. A verdade está vindo à tona. Naquele instante, algo se partiu. Um grito cortava a sala, e uma figura conhecida apareceu na porta. Carmen, sua mãe. Mas não. Algo estava errado. O olhar dela não era de alívio, mas de medo e desespero. "Valentina, não!" ela gritou. Mas não era apenas um aviso. A urgência de sua voz fazia o medo reverberar no coração de Valentina. "Você não pode saber disso." Carmen puxou Valentina para trás, e a sala virou um caos. O celular escorregou das mãos de Valentina, e a gravação parou. Silêncio absoluto. "Qual é o segredo? O que você está escondendo, mãe?" O suor escorria pela testa de Valentina, e a dor no peito a deixava sem ar. Os homens no fundo estavam agitados, sussurrando entre si, enquanto Rafael tentava manter o controle. Havia um segredo, e ela começava a ver as rachaduras na vida que pensava conhecer. Carmen olhou para Valentina. A dor em seu olhar era devastadora. "Você não tem ideia do que está fazendo. Me siga, agora!" Ela puxou Valentina, mas a menina se recusou. Todo aquele tempo, um quebra-cabeça tortuoso estava se montando, e a verdade finalmente parecia estar à beira de ser revelada. E então, um som ensurdecedor atravessou a sala, uma explosão vindo de fora. O vidro se quebrou, e todos gritaram, mergulhando em um caos absoluto. Valentina olhou ao redor. Seu mundo girava, e do exterior ela viu as chamas começando a se espalhar. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta da sala. A verdade que ela tanto buscava estava misturada ao caos non-stop. Valentina sentia um frio na barriga. Estava em um lugar que não entendia mais. Quem era Rafael? O que aquele incêndio significava? E, acima de tudo, quem era realmente sua mãe, Carmen? A luta por respostas parecia mais distante do que nunca, e ela sabia que a vida nunca seria a mesma.
Valentina tremia. Suas mãos suadas seguravam o celular. A voz de sua mãe ainda ecoava na sala, mas o caos começava a dominar. O grito de Carmen a fez reagir, mas a verdade pairava como um fantasma a céu aberto. De repente, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O vidro estilhaçado, o alvoroço. Um incêndio começava a se alastrar na base do prédio. Todo mundo correu em direção ao caos. O pânico se instaurou. Valentina olhou para a porta, seu coração disparando. Mãe, o que está acontecendo? Carmen, com a expressão de quem tinha perdido a esperança, puxou Valentina para trás, tentando protegê-la. Os homens na sala começaram a gritar, uns tentando apagar as chamas, outros correndo para a saída. E então, como se um filme estivesse sendo projetado, a presença de Rafael pareceu mudar de forma. Ele tomou abertamente a liderança do grupo. Saia do caminho, todos vocês! Precisamos encontrar o homem que está no centro disso tudo. E seu olhar, uma mistura de raiva e desespero, se focou em Valentina. Você precisa entender. Mas as palavras dele eram tragadas pelo tumulto. Carmen não soltava o braço da filha. Valentina, temos que sair agora, implorou, o medo em sua voz mais real do que nunca. Mas uma parte de Valentina queria entender, queria se agarrar à verdade, mesmo que isso significasse encarar o desconhecido. Não vou a lugar nenhum até saber o que está acontecendo. A explosão de luz e fumaça escureceu a sala, e o cheiro de queimado invadiu os pulmões de Valentina. Uma garoa começou a entrar pelo lugar, misturando-se ao calor das chamas. O pânico tomou conta e as pessoas empurravam umas às outras, buscando um caminho. Valentina, ao olhar para a figura sombria de Rafael, percebeu que ele não era o que parecia. Então, em meio à correria, Valentina notou algo na mesa. Um papel, parcialmente queimado, com símbolos que ela reconheceu. Eram dados da própria Carmen, contratos e documentos com assinaturas. Ele não queria que você soubesse. Ele está envolvido em tudo isso. Valentina gritou, apontando para Rafael. Você sabia. Ele está por trás de tudo. O ambiente pareceu parar por um segundo. Todos se viraram para olhar para Rafael, e o desespero pintou seu rosto. Valentina, não, você não sabe a verdade. A voz dele, agora cheia de súplicas, parecia um eco de alerta. E a revelação a atingiu. Carmen fechou os olhos, a ficha completamente caída. Rafael, você é seu irmão. O ar na sala desapareceu. A revelação reverberou como um trovão entre eles. Não, isso não pode ser verdade. Valentina gritou, o nó na garganta a sufocando. A dor se tornou quase palpável, como se o chão subisse e descesse sob seus pés. A cada segundo, mais perguntas surgiam, como se suas memórias estivessem sendo destroçadas. Eu não pedi por isso. Eu só queria te proteger, Rafael gritou. Mas ele não estava mais no controle. O fogo das chamas atrás parecia ser nada comparado à confusão que dominava a sala. Valentina olhou para sua mãe, e o medo crescia dentro dela. Você me mente a vida toda? Os gritos no fundo se intensificaram. Homens correndo buscando um jeito de escapar. João, que estava na multidão, conseguiu fazer contato visual com Valentina. Valentina, agora! Temos que sair! Havia um desespero em seu rosto. A verdade tão próxima, mas tão devastadora. Valentina hesitou. Rafael, com um olhar suplicante, implorava por uma chance. Mas o que ela tinha na sua frente era uma tempestade. O incêndio aumentava. O caos se desenrolava como um pesadelo. Os rostos que antes eram familiares agora pareciam estranhos. E a única coisa que ela sabia era que não podia confiar em ninguém.
Então, com um golpe de coragem, Valentina fez o que sempre soube que era necessário. Ela virou-se para sair, puxando Carmen pelos braços, determinado a escapar daquele inferno. Mas Rafael fez um movimento rápido, colocando-se em seu caminho. Se você sair, não haverá como voltar. Você não pode abandonar o que ainda está por vir. Valentina parou, sentindo o peso das palavras dele. O que mais havia escondido? Seu coração disparava e a fumaça se tornava mais densa. O que Rafael queria dela? E se tudo o que soubesse até então fosse uma grande mentira? A saída estava diante dela, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Valentina tremia e a pressão no peito quase a derrubava. Com o celular em mãos, Rafael estava na sua frente, uma sombra de um homem que até então parecia ter controle sobre tudo. Mas nesse momento, o caos ao redor deles era como um furacão, e as chamas dançavam, ameaçando consumir tudo. Se você sair, não haverá como voltar. Você não pode abandonar o que ainda está por vir. Seu coração disparou. O que ele queria dizer com isso? As palavras dele eram como uma armadilha, e Valentina não sabia se deveria acreditar. Então, um grito cortou o ar. Era Carmen, sua mãe, cada vez mais pálida. Valentina, não! A urgência na voz dela fez hesitar. Mas o que ela estava escondendo? De repente, a sala ficou silenciosa, todos os olhares direcionados para a saída, onde rachaduras se formavam na parede. A fumaça preenchia o espaço, e Valentina estudou o olhar de Rafael, que parecia mais ansioso a cada segundo. Ele estava com medo de algo que estava por vir. Carmen, o que você sabe que nós não sabemos? Valentina gritou, sentindo a adrenalina pulsando nas veias. Rafael então se aproximou, e na medida que chegava mais perto, o pânico na sala se intensificava. Vocês têm que entender, é por isso que seu pai foi embora. A revelação caiu sobre Valentina como um balde de água fria. Seu pai? Carmen fechou os olhos, a olhar para o chão. Você não pode saber disso, Valentina. Isso é perigoso. Mas o silêncio já estava quebrado. Havia algo muito maior em jogo, e uma escuridão envolvia tudo. Ele não sabia. Ele não queria que você soubesse. Rafael disse, a voz tremendo, mas era a resposta de Carmen que fez Valentina sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele era parte de tudo isso, parte da corrupção. E agora, ele não está mais. A expressão de Carmen era devastadora. A sala encheu-se de murmúrios, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. O que isso significa, mãe? Valentina sentiu a verdade se emaranhar em seu coração. O que mais eles estavam escondendo? Seu pai era uma peça-chave em toda essa corrupção. Ele me deixou você para nos proteger, mas agora a voz de Carmen falhou. Valentina sentiu desamparada, ainda mais quando, de repente, um dos homens bem vestidos esbarrou na mesa, e a confusão se intensificou. O papel queimado que ela havia visto estava agora nas mãos de Rafael. Vocês vão todos se arrepender. Ele não pode voltar! O homem gritou, e do nada um tiro ecoou, rompendo o ar. Todos se viraram, paralisados, e Valentina sentiu o tempo estagnar. O vidro da janela se estilhaçou, e nesse instante algo inesperado aconteceu. Uma explosão, uma luz ofuscante, seguida de gritos de horror. As chamas irromperam, e o calor penetrou no ambiente. O fogo começava a consumir tudo, e a estrutura do prédio tremia. Valentina, vá! Carmen gritou. Mas Valentina ainda estava presa no momento. Então um homem vestido de preto surgiu em meio ao caos,
com a expressão de quem tinha um objetivo específico. Ele se dirigiu direto a Rafael, que agora estava pálido, os olhos arregalados. "Você não achou que ia escapar?" o homem disse, e a tensão fez a sala silenciar novamente. Valentina piscou, confusa. Quem eram aqueles homens? O que estava acontecendo? Rafael, sem jeito, olhou para Valentina e, em um movimento desesperado, empurrou-a para o lado. O homem de preto soltou um sorriso cruel. Então tudo aconteceu em um instante. O impacto de algo contra a parede. A sala vibrou e Valentina perdeu o equilíbrio, caindo. As chamas dançavam ao redor dela e a fumaça começava a ser sufocante. O rosto de Carmen estava pálido, olhando fixamente para Rafael, enquanto o caos se desenrolava. Ele não é quem você pensa que é. A revelação de Carmen cortou no ar como uma faca. O coração de Valentina parou. O que isso significava? E antes que pudesse processar, as chamas se espalharam, e ela viu Rafael se afastando, como se fosse fugir. "Saia! Vamos, Valentina!" Foi João, puxando-a para a saída, e o olhar solidificado de Carmen não se perdeu em seus olhos. Valentina hesitou, os pensamentos borbulhando. O que ela havia descoberto, tudo o que havia acreditado até agora. O que era verdade e o que era mentira. A última coisa que viu, antes de cair na escuridão do corredor de fumaça, foi o olhar de Rafael, um misto de desespero e raiva, e o rastro de uma nova verdade começava a emergir. Mas não antes que o prédio se tornasse um inferno. Agora tudo estava em jogo, e a única certeza que restou era a pergunta: quem realmente era seu pai? A voz de Carmen ecoava na mente de Valentina, mas a urgência da situação a forçava a agir. O calor das chamas se tornava sufocante, e a fumaça engolia o ar ao redor, fazendo seu coração disparar. "Vamos, Valentina, temos que sair!" João puxou-a, mas ela ainda não conseguia processar o que havia ouvido. "Rafael, seu irmão?" As palavras ressoavam como um eco sem fim. Enquanto a sala se tornava um caos, ela sentiu o chão tremer. Valentina olhou para trás e viu Rafael lutando com o homem de preto, ambos cercados. A adrenalina em suas veias fazia sua mente correr mais rápido, como um carro em alta velocidade. Mas em vez de clareza, trazia confusão. "Valentina, agora é sério!" João gritou de novo. A expressão dele era uma mistura de desespero e determinação. Ele estava certo. Mas antes que pudesse seguir, sentiu um puxão forte no colar. "Mãe!" Ela viu Carmen sendo empurrada por outra figura, um dos homens de terno que havia observado antes. O desespero pintou o rosto de sua mãe. O que estava acontecendo? "Você devia ter ficado fora disso!" o homem gritou, e Valentina viu o pânico nos olhos de Rafael. Ele precisava sair dali, mas a batalha e a verdade estavam se aglomerando em uma tempestade. Da porta principal, um jato de luz iluminou a sala, e Valentina viu um grupo de homens armados se aproximando. "Saia do caminho!" Alguém berrou, e a expressão de Rafael mudou. Ele ficou paralisado, e naquele momento, a realidade que Valentina conhecia começou a despedaçar. Foi tudo muito rápido, e em questão de instantes, o que se desenrolava parecia um mar de caos e confusão. As pessoas gritavam, a fumaça se espraiava, e a sensação de que a verdade estava prestes a ruir era avassaladora. Ela não sabia se deveria acreditar na revelação ou se tudo não passava de uma jogada de Rafael. "Valentina, você é a chave para tudo isso!" Rafael se virou e a urgência em sua voz a fez parar. "O que você quer dizer?" O nó na garganta dela apertava. Ele olhou diretamente em seus olhos. "Temos que parar isso antes que eles venham atrás de nós."
A confusão só aumentava. Ela viu a expressão de João, que parecia tão perdido quanto ela. Se você é meu irmão, então o que isso significa para nossa mãe? Perguntou Valentina, buscando qualquer resposta que pudesse fazer sentido. Rafael hesitou, e a hesitação era como um sinal de alarme. Antes que qualquer um pudesse respirar, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, não muito longe, e o prédio todo pareceu tremer. A estrutura começava a ceder, e pedaços de teto começaram a despencar. Saiam agora! O homem que havia aprisionado a atenção de Carmen berrou, e todo o ambiente virou um redemoinho de gritos e fumaça. Valentina, finalmente decidida a tentar fugir, pegou a mão de João e puxou Carmen junto. Vamos! Mas então, algo chocante aconteceu. À medida que se moviam para a saída, Valentina virou e viu Rafael em pé, incapaz de se mover. Não! O que você está fazendo? Ela gritou. Ele olhou para a família com desespero e a verdade em seus olhos. Diga à mamãe que eu amo ela. E em um movimento rápido, ele se virou e correu para a direção oposta, em direção à fumaça que se tornava mais densa, como se estivesse enfrentando um destino sombrio por conta própria. Uma onda de dor atravessou o peito de Valentina, mas não havia tempo para se perguntar. Mãe, João, agora! Ela puxou Carmen, que a seguia, mas o coração de Valentina estava em tumulto. O que acabara de acontecer? Ele era seu irmão, e agora? O que restava? As chamas estavam se espalhando, e a estrutura do prédio já não parecia segura. A cada segundo, ela sentiu o chão tremer sob seus pés, e à medida que corriam para a saída, Valentina não podia parar de pensar em Rafael. Quem ele realmente era? O que mais estava escondido? Assim que chegaram ao ar livre, Valentina se virou para trás, apenas para ver a entrada do prédio desmoronar em meio a incêndio e caos. O calor começava a queimar sua pele, mas o que a consumia era angústia. Rafael! Ela gritou, mas não havia resposta. O homem de preto havia desaparecido, e o que deixaram para trás se tornava uma memória ardente. E naquele instante, quando a verdade parecia próxima, Valentina percebeu que o jogo estava apenas começando. Uma nova revelação estava à espreita, e cada respiração a lembrava que havia mais em jogo do que apenas sua vida. Segredos, laços, traumas e tudo que Rafael ainda guardava. Valentina sentia que a tempestade estava longe de acabar e que a verdadeira batalha estava por vir, uma batalha pela verdade, pela liberdade e pela própria alma de sua família. O que mais ela descobriria ao longo do caminho? Valentina estava fora, ofegante e cheia de medo. O calor das chamas atrás dela fazia seu corpo tremer. Olhou para João e Carmen, que pareciam tão perdidos quanto ela. Eles tinham escapado do prédio. Mas e Rafael? O que acontecera com ele? A voz de sua mãe, repleta de desespero, ecoava em sua mente. Valentina, nós precisamos voltar. O pânico tomou conta do grupo. Voltar onde? Valentina perguntou, a confusão dominando seus pensamentos. Mas algo a incomodava. A pressa de sua mãe, o olhar ansioso de João, tudo parecia ter um peso que ela não conseguia entender. Precisamos encontrar um lugar seguro, Carmen insistiu, puxando Valentina e João para um beco lateral, longe do caos das ruas. Mas o que era seguro agora? Valentina olhou para o céu, as chamas refletidas nas nuvens como um aviso sombrio. Em meio à entrevista, Valentina ouviu um grito. Lá! João apontou para o meio da multidão, onde uma figura encapuzada,
parecendo despreocupada com o incêndio, saía lentamente do prédio desmoronando. O rosto da pessoa estava oculto, mas a maneira como caminhava era familiar. Algo na postura dela fez Valentina sentir um arrepio. Mãe, olhe! Ela não conseguia tirar os olhos da figura. Carmen se virou e uma expressão de horror estampou seu rosto. Não! É impossível! A voz de Carmen tremia e Valentina ficou ainda mais confusa. Valentina franziu a testa, sua curiosidade crescendo. Quem é? Não havia muito tempo, mas seu instinto lhe dizia que deveria saber. A figura parou, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse os escutando. Então, lentamente, o capuz caiu. Oi, Valentina, a pessoa disse, e o mundo de Valentina pareceu parar. Era Maria, uma antiga amiga da escola que ela não via há anos. Mas o que ela estava fazendo ali? E por que estava tão calma em meio ao caos? Maria, Valentina não podia acreditar. O que ela tinha a ver com tudo isso? Estou aqui para ajudar, Maria disse, e o olhar dela revelava uma confiança que não fazia sentido. Vocês não entendem? É muito pior do que pensam. João olhou para Valentina. Sua expressão exibia confusão. O que você quer dizer com isso? Maria avançou. Sobre seu pai, Valentina. Você precisa saber a verdade. Ele não era o que você pensava. E o que seu irmão fez envolve muito mais do que apenas essa corrupção. Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que Maria estava insinuando? Seu irmão? Ele é o verdadeiro culpado? As palavras ecoaram, deixando Valentina completamente perdida. Havia um plano. Ele foi manipulado. Mas pasta de documentos que ele tem é a chave para tudo. Maria continuou, a urgência na voz dela parecendo real. Eu sei onde eles estão. Precisamos ir agora. Carmen estava branca como um papel. E lembrar do que havia acontecido com Rafael parecia estar pesando sobre seus ombros. Ele não pode ter feito isso. Como você sabe disso? Maria deu um passo à frente. Porque eu estou dentro desse jogo há anos. O que você não sabe é que seu pai... Ela hesitou. Seus pais não são quem você imagina. E você, Valentina, você faz parte de algo maior. Valentina sentiu a terra tremer sob seus pés. Do que você está falando? Só ali, com os sentimentos todos à flor da pele. A verdade parecia se fechar em torno dela. E então, enquanto o fogo se espalhava e a noite caía, Maria fez a revelação que mudaria tudo. Seu pai era o líder de uma organização secreta. Ele e Rafael estavam do mesmo lado. Na verdade, Rafael não é seu irmão. Ele foi adotado na sua família apenas para proteger um segredo que deveria permanecer enterrado. Você é a verdadeira herdeira. Valentina sentiu sua cabeça girar. A realidade à sua volta começou a desmoronar. O que quer que achasse que era a verdade, agora estava se desfazendo com a revelação de Maria. Não, isso não faz sentido. As chamas rugiam atrás deles, mas o verdadeiro incêndio estava na mente de Valentina. E quando Maria a puxou novamente para a segurança, uma frase ecoava em sua cabeça. Você é a chave para tudo isso. O que era esse tudo? O que mais estava escondido? A vida que conhecera até então estava se transformando em um verdadeiro labirinto de mentiras e segredos. E quem poderia ser mais do que parecia, no meio de... O que você está falando? Meu pai parte de uma organização secreta? Isso não faz sentido. A fumaça girava ao seu redor e o calor das chamas parecia mais forte a cada instante. Carmen tinha os olhos arregalados, e João fez um movimento para se aproximar mais de Valentina. Maria, como você sabe disso? Ele questionou, a voz baixa, mas firme. Valentina sentia o coração disparar. O que mais eles estavam escondendo? Eu não posso explicar tudo agora, mas
Maria hesitou, olhando por cima do ombro, como se esperasse algo acontecer. Seu pai e Rafael correram grandes riscos para manter vocês a salvo. Mas isso toca não apenas vocês, mas cidades inteiras. Tem pessoas muito perigosas atrás disso tudo. Nesse instante, as luzes da cidade começaram a piscar. Um zumbido ficou mais intenso e pareceu inundar a sala. Valentina ficou pensando em Rafael. O que ele estava fazendo agora? Sua mente estava cheia de perguntas, mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu do prédio atrás deles. A estrutura começou a tremer mais intensamente, e a energia pareceu mudar no ar. O pânico se espalhou na multidão ao seu redor. Mas Valentina estava paralisada. Valentina virou-se para olhar para o prédio em chamas, mas quando voltou para Maria, a expressão dela era de intensa seriedade. Precisamos ir, agora! Não temos muito tempo. Mas e o que você disse sobre o meu pai? O que ele realmente queria? A urgência só fazia os anos de dor e confusão virem à tona, quase em uma explosão emocional. A verdade era um fardo pesado. Tudo o que você pensou que sabia estava distorcido, Valentina. A vida que você levou não era real. Ele deixou um legado que você precisa descobrir. As palavras de Maria foram bombásticas, como um relâmpago cortando o céu. Valentina queria se esquivar, mas já estava no limite da sua resistência. Descobrir o quê? O que mais você está escondendo? A raiva começou a tomar o lugar do medo. Mas como tudo poderia ser tão complexo? Como pôde sua mãe ficar calada todo esse tempo? Valentina! A voz de Carmen cortou o ar, e a mãe a puxou para o lado. Ei, estamos em perigo. Com isso, Valentina percebeu que não poderia se dar ao luxo de hesitar. O prédio estava prestes a desabar, e como se o universo tivesse escutado suas palavras de desespero, uma nova figura apareceu entre a fumaça, emergindo da escuridão como um espectro. Era Rafael. Ele parecia ferido. A camisa ensanguentada e a expressão no rosto dele era de terror misturado com determinação. Você precisa sair agora. Eles estão vindo. Valentina ficou paralisada, seu coração disparando mais uma vez. Rafael, o que você fez? Ela queria correr até ele, mas o pânico tomou conta. Ele tinha estado em perigo, mas ainda assim algo na expressão dele não parecia certo. Valentina, essa não é a verdade que você viveu. Eu sou na verdade o responsável por proteger você. O olhar de Rafael penetrava em sua alma, e Valentina teve que piscar para processar a realidade. Então o chão sob eles tremeu ainda mais forte, e uma figura emergiu do incêndio. Uma sombra robusta. Era um homem alto que Valentina nunca tinha visto antes, mas havia algo assustador nele. Ele olhou diretamente para Rafael, e a tensão no ar era palpável. Você estava certo em se preocupar com ela, Rafael. A voz do homem cortava como uma lâmina. Mas agora chegou a hora de encarar as consequências de suas ações. Valentina sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você pode ter que fazer uma escolha. Alguém terá que pagar o preço. E antes que ela pudesse reagir, o homem deu um passo à frente, e tudo ao seu redor parecia entrar em câmera lenta. Um ruído ensurdecedor ecoou quando uma explosão ocorreu dentro do edifício, e a estrutura começou a desmoronar. Cuidado! Rafael gritou, empurrando Valentina e Carmen para o lado. O mundo se virou. A fumaça se tornava opressiva, e os gritos de pânico preenchiam o ar. O que estava acontecendo? A verdade estava cada vez mais longe, e cada movimento parecia uma dança com a morte. Valentina não sabia mais em quem confiar e nem o que fazer. A escolha estava nas mãos dela,
e a tempestade de segredos só aumentava. O homem desapareceu na nuvem de fumaça, e o que quer que estivesse por vir era desconhecido. Havia um caminho à frente, mas Valentina sabia que algumas verdades estavam prestes a vir à superfície, e sua vida nunca mais seria a mesma. Valentina estava fora, ofegante e cheia de medo. O calor das chamas atrás dela fazia seu corpo tremer. Olhou para João e Carmen, que pareciam tão perdidos quanto ela. Eles tinham escapado do prédio. Mas e Rafael? O que acontecera com ele? A voz de sua mãe, repleta de desespero, ecoava em sua mente. Valentina, precisamos voltar. O pânico tomou conta do grupo. Voltar onde? Valentina perguntou, a confusão dominando seus pensamentos. Mas algo a incomodava. A pressa de sua mãe, o olhar ansioso de João. Tudo parecia ter um peso que ela não conseguia entender. Precisamos encontrar um lugar seguro, Carmen insistiu, puxando Valentina e João para um beco lateral, longe do caos das ruas. Mas o que era seguro agora? Valentina olhou para o céu, as chamas refletidas nas nuvens como um aviso sombrio. Então, em meio à entrevista, Valentina ouviu um grito. Lá! João apontou para o meio da multidão, onde uma figura encapuzada, parecendo despreocupada com o incêndio, saía lentamente do prédio desmoronando. O rosto da pessoa estava oculto. Mas a maneira como caminhava era familiar. Algo na postura dela fez Valentina sentir um arrepio. Mãe, olhe! Ela não conseguia tirar os olhos da figura. Carmen se virou e uma expressão de horror estampou seu rosto. Não, é impossível. A voz de Carmen tremia e Valentina ficou ainda mais confusa. Valentina franziu a testa, sua curiosidade crescendo. Quem é? Não havia muito tempo, mas seu instinto lhe dizia que deveria saber. A figura parou, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse os escutando. Então, lentamente o capuz caiu. Oi, Valentina, a pessoa disse, e o mundo de Valentina pareceu parar. Era Maria, uma antiga amiga da escola que ela não via há anos. Mas o que ela estava fazendo ali? E por que estava tão calma em meio ao caos? Maria? Valentina não podia acreditar. O que ela tinha a ver com tudo isso? Estou aqui para ajudar, Maria disse, e o olhar dela revelava uma confiança que não fazia sentido. Vocês não entendem? É muito pior do que pensam. João olhou para Valentina. Sua expressão exibia confusão. O que você quer dizer com isso? Maria avançou. Sobre seu pai, Valentina. Você precisa saber a verdade. Ele não era o que você pensava. E o que seu irmão fez envolve muito mais do que apenas essa corrupção. Valentina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu irmão? Ele é o verdadeiro culpado. As palavras ecoaram, deixando Valentina completamente perdida. Havia um plano. Ele foi manipulado, mas a pasta de documentos que ele tem é a chave para tudo. Maria continuou. A urgência na voz dela parecia real. Eu sei onde eles estão. Precisamos ir agora. Carmen estava branca como um papel, e lembrar do que havia acontecido com Rafael parecia estar pesando sobre seus ombros. Ele não pode ter feito isso. Como você sabe disso? Maria deu um passo à frente. Porque estou dentro desse jogo há anos. O que você não sabe é que seu pai... Ela hesitou. Seus pais não são quem você imagina. E você, Valentina, você faz parte de algo maior. Valentina sentiu a terra tremer sob seus pés. Do que você está falando? Só ali, com os sentimentos todos à flor da pele, a verdade parecia se fechar em torno dela. E então, enquanto o fogo se espalhava e a noite caía, Maria fez a revelação que mudaria tudo. Seu pai era o líder de uma organização secreta.
Ele e Rafael estavam do mesmo lado. Na verdade, Rafael não é seu irmão. Ele foi adotado na sua família apenas para proteger um segredo que deveria permanecer enterrado. Você é a verdadeira herdeira. Valentina sentiu sua cabeça girar. A realidade ao seu redor começou a despedaçar. O que quer que achasse que era a verdade, agora estava se desfazendo com a revelação de Maria. Não, isso não faz sentido. As chamas rugiam atrás deles, mas o verdadeiro incêndio estava na mente de Valentina. E quando Maria a puxou novamente para a segurança, uma frase ecoava em sua cabeça. Você é a chave para tudo isso. O que era esse tudo? O que mais estava escondido? A vida que conhecera até então estava se transformando em um verdadeiro labirinto de mentiras e segredos. E quem poderia ser mais do que parecia, no meio de tudo aquilo? Mas antes que Valentina pudesse perguntar mais, uma explosão estrondosa cortou o ar. O prédio atrás deles desabou em uma chuva de escombros. Valentina gritou, e no mesmo instante, uma sombra conhecida emergiu da fumaça. Era Rafael, com uma expressão severa no rosto. Valentina, precisa vir comigo, agora! Mas por algum motivo, a urgência em sua voz a paralisou. Algo estava muito errado. Então, em um momento de clareza, Valentina lembrava da conversa de Maria. Você não é meu irmão, é? O silêncio caiu, e a realidade do que acabou de dizer penetrou profundamente. A expressão de Rafael se fitou na dela, e a dor nos olhos dele disse mais do que qualquer palavra. Eu não sou. Ele hesitou. A verdade do que estava por vir tomando forma. E depende de mim proteger você, porque o que está por vir é muito maior. Então, como um relâmpago atravessando a noite, uma sirene começou a tocar, ecoando pelo ar. Olhando para trás, Valentina percebeu uma linha de carros pretos se aproximando, com homens armados saindo deles. O pânico aumentou, e tudo se transformou em caos. Valentina, vamos! A expressão de Rafael era de desespero. Mas antes que pudesse se mover, a figura do homem encapuzado reapareceu, agora mais próximo, revelando algo que fez o coração dela congelar. Se você quer a verdade, vem até mim, o homem disse, seu olhar provocativo fixo em Valentina. Eu sei o que você precisa. Eu sou seu verdadeiro pai. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a visão dela se encheu de trevas. Como assim? Tudo o que pensava saber sobre família e identidade, agora desmoronando de uma vez. Como isso era possível? O que mais haveria? Os segredos, as mentiras que moldaram sua vida, estavam prestes a ser revelados, e Valentina não sabia se estava pronta para o que viria. A luta pela verdade estava apenas começando. Valentina estava paralisada, o peso da revelação a sufocando. A figura diante dela, aquele homem encapuzado que se dizia seu verdadeiro pai, tinha o poder de desmontar tudo o que conhecia. As chamas atrás dela continuavam a crepitar, mas seu coração estava em um labirinto, preso entre dúvida e desespero. Você não pode simplesmente afirmar isso. O que você quer de mim? Valentina gritou, sua voz quase perdida entre a fumaça. Carmen a puxou para trás, o olhar de medo refletindo suas próprias preocupações, enquanto João se posicionou ao lado dela, pronto para proteger a amiga. Eu sei que parece loucura, mas a verdade é mais complicada do que você imagina. O homem disse com uma urgência que a fez estremecer. Rafael surgiu em meio à fumaça. Olhos alertas como de um predador. Valentina, ele não pode ser confiável. Precisamos sair daqui. A raiva e o medo misturavam-se em sua expressão, e Valentina não sabia se conseguia acreditar nele ou não.
As sirenes ecoavam ao longe, e Valentina se deu conta de que o tempo era curto. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Sua voz era uma combinação de raiva e desespero, como se estivesse tentando fazer as peças se encaixarem. Eu sou parte de uma organização que lutava contra a corrupção. Uma que seu pai fez parte antes de tudo isso. Ele e Rafael estavam juntos para proteger você. O homem encapuzado se afastou da fumaça, revelando um rosto que Valentina tinha visto em fotos antigas. Mas onde ele está? Valentina perguntou, a dor ressurgindo. Meu pai, ele ainda está vivo. Aquele momento foi como uma explosão. O homem hesitou, e o silêncio se instalou entre eles. Ele está em perigo. Eles já estão atrás de você, e você precisa entender que há um caminho mais profundo do que o que você pode ver. Antes que pudesse reagir, o prédio atrás deles tremeu, e Valentina sentiu a terra vibrar sob seus pés. Valentina! Era João, puxando-a em direção a uma rota de fuga. Agora! Vamos! Num movimento instintivo, Valentina se virou para Rafael. O que você fará? O olhar dele estava tenso e um nó se formou na garganta dela. Ele sempre estava ali, e agora o futuro parecia nebuloso. Eu farei o que for preciso. Tens que ficar a salvo. Rafael respondeu, os olhos fixos nela, e a urgência em sua voz era palpável. Por um instante, o mundo se desenrolou em câmera lenta. Valentina trocou olhares com sua mãe e João. O amor e a preocupação se entrelaçando em suas expressões. Sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu vou encontrar a verdade, não importa o que aconteça. A determinação cresceu em Valentina, e ela se virou para o homem encapuzado. Você tem que me ajudar. Não maneira alguma. O homem hesitou, mas Valentina não estava disposta a recuar. A fumaça começou a engolir o ambiente, enquanto Valentina sentia o coração disparar. Não, você não entende. Meu pai precisa saber que eu estou aqui. A situação estava à beira do colapso. O homem a atravessou, e Valentina seguiu, sabendo que controlar o que aquele homem sabia poderia ser a chave. O ar estava denso, as chamas rugindo atrás deles, mas uma chama interna empurrava em direção ao desconhecido. Ao alcançar a saída, o desespero tomou conta. Valentina, rápido! João a puxou para fora, e a luz do dia atingiu como um sopro de ar fresco. Mas ao olhar para trás, o que viu a fez congelar. O homem encapuzado estava prestes a ser engolido pelas chamas. Não! Valentina gritou, mas não havia tempo. As chamas se alastraram rapidamente, e o prédio que um dia foi um ambiente conhecido se transformava em cinzas. Olhou para Rafael, que ficou parado, e então foi como se o tempo parasse. Iremos nos encontrar novamente, quando você estiver pronta para saber a verdade, disse ele, antes de desaparecer na fumaça. Valentina sentiu o impacto da perda, do que ainda não fora dito. Mas a vida continuava, mesmo diante dos segredos a serem desvendados. E com isso, ela se virou para a mãe e João. Olhar determinado. Precisamos continuar. Há mais em jogo, e eu não vou parar até descobrir a verdade. O calor da determinação a envolvia como uma armadura. Eles voltaram a caminhar rumo ao futuro incerto. Mas a batalha tinha apenas começado. Agora, se você chegou até aqui, isso significa que está investido na luta de Valentina. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e acompanhar essa jornada emocionante. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer sua voz ser ouvida. Não espere nem mais um segundo.